aqui comigo. Olha, de acordo com a Secretaria de Segurança, com dados da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal, até o momento já foram registrados 7 crimes de feminicídio no estado, sendo 3 mulheres de 23, 38 e 39 anos aqui na capital. Já em São Cristóvão são 2 registros envolvendo vítimas de 42 e 71 anos de idade. Só este ano, mas está falando de feminicídio. Se há aí uma relação passional, é isso que eu quero entender, viu, Léo? Se há uma relação passional, porque só esta semana, agora nós já apresentamos, nos últimos 10 dias, 4 crimes com esse de hoje. 4! Então eu não consigo encontrar, coronel, convergência desses números que aparecem da Secretaria de Segurança. Porque vai tratar feminicídio com tá entendendo, Cláudio Muniz? Com a relação passional, não é? Ou a relação do crime, como aconteceu semana passada, o cara chamou Dona Joana, vem aqui, Dona Joana. Dona Joana apareceu no portão, o cara, puf, na cabeça de Dona Joana. E aí? O senhor pode me ajudar, coronel? O que me causa sempre a preocupação são as subnotificações. Sempre há uma forma de se colocar determinados crimes em várias subnotificações. Num determinado momento era o feminicídio, o homicídio que foi cometido, o crime a esclarecer. Então, nesse montante todo, quando a gente soma, a gente observa e se sente assustado com a violência que é praticada contra as mulheres no nosso estado. Muito bem, Coronel Maurício Yunes. E para falar sobre este assunto, nós temos uma convidada via Skype, ela está conosco, é a doutora Priscila Mendonça. Ela é advogada, é pós-graduada em Ciências Criminais e vai falar sobre este assunto que nos assusta, essa onda de violência contra as mulheres no Brasil e no nosso estado. Doutora Priscila, seja bem-vinda ao Tolerância Zero. Estamos aqui com o Coronel Maurício Yunes para ouvir a senhora. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos os espectadores do Tolerância Zero. Vamos falar hoje um pouco sobre feminicídio, né? Agradeço o convite e estou aberta às suas perguntas. Eu lancei aqui no ar, doutora, agora um posicionamento com relação aos números que nós lemos. Só nos últimos 4 dias aqui, nos últimos 10 dias, nós apresentamos 4 casos aqui de mulheres que foram brutalmente assassinadas. Só nas últimas 48 horas, 2 mulheres. Este caso que nós estávamos apresentando há pouco e um que aconteceu ontem à noite. Então, a relação com o feminicídio, esse número na estatística, ele aparece quando há o indiciamento, a relação passional, doutora? Então, na verdade, o feminicídio ele não é apenas uma relação familiar que não precisa de coabitação, certo? Então, ele pode se configurar em qualquer relação, seja ela de amizade, seja ela de proximidade, não necessariamente entre companheiros, certo? Mas o feminicídio ele também tem a sua segunda vertente, que é quando o crime é cometido somente por aquela pessoa ser mulher. Então, tanto tem ele no âmbito da violência doméstica e familiar, quanto tem ele nessa questão de gênero, certo? Só por ser mulher, eu tentei matar. Porque o feminicídio, ele é uma tentativa ou uma consumação do homicídio. Só assim ele é configurado, certo? Quando você fala sobre o passional, o emocional, nós temos que, o Código Penal traz que nem a emoção, nem a paixão, ela isenta de pena aquele cidadão. Então, caso ele cometa o crime por essas circunstâncias, ele vai pagar da mesma forma. Inclusive, é importante salientar a decisão do STF, agora em março, que proibiu a legítima defesa da honra, que eu ouvi o coronel tratando sobre legítima defesa dos policiais, né? Então, nessa mesma vertente, existia essa legítima defesa da honra, que muitos sustentavam, que tinham cometido o crime por essa paixão, por essa emoção, mas, graças a Deus, vamos dizer assim, o STF eliminou esse tipo de legítima defesa. Nós tivemos casos famosos no Brasil, sei que as novas gerações não vão lembrar, mas nós tivemos o caso da Leila Diniz, do Doca Street, né? Nós tivemos o caso do cantor Lindomar Castilho, né? Que matou em defesa da honra. Graças a Deus isso foi abolido da nossa lei, não é, doutora? Isso, porque na verdade a honra ela não tem que prevalecer a vida. Nenhum direito ele é absoluto,
mas se tem a vida como um dos seus pilares. Então, a honra ela não é capaz de se sobrepor ao direito à vida. E isso foi o que o STF entendeu. Eu não posso utilizar a honra para ceifar a vida de outra pessoa. Muito bem. A senhora que está dia a dia, né, acompanhando esses casos, o que é que a senhora poderia falar para as nossas telespectadoras? Nós somos aqui recorrente, o Coronel, nós estamos tratando sempre desse assunto, pedindo que as mulheres se pronunciem, se manifestem, vá à delegacia, preste queixa, não aceite a coação, não aceite a violência em picadinhos, porque nós sabemos que o resultado disso é a morte lá no final. O que é que a senhora poderia falar para as nossas telespectadoras nesse momento, doutora? Então, a ameaça de hoje, né, Cláudia, ela é o homicídio de amanhã. Então, o conselho para as mulheres hoje tem delegacias especializadas para violência doméstica e familiar. E a mulher tem uma proteção que ela é maior do que as demais proteções por causa da Lei Maria da Penha. Então, não só o Código Penal está ali para assegurar o seu direito, mas a Lei Maria da Penha também. E com essa lei, você fazendo a denúncia, você prestando a sua queixa, porque depende do crime, você vai poder ter direitos como o afastamento dele até a própria prisão, porque hoje, desde 2020, o crime de descumprimento de medida protetiva, ele acarreta a prisão preventiva desse investigado, desse suspeito. Então, hoje nós temos quase 58% desses casos de feminicídio, tentativas de feminicídio, até de violência doméstica com ameaça, lesão corporal leve, que não são noticiadas. A polícia não tem conhecimento, são chamadas as cifras negras. Então, assim, meu conselho é procure, não se preocupe, o processo ele é sigiloso, ninguém vai ter conhecimento a não ser você, o delegado, o juiz, o promotor e o investigado. E mesmo assim, algumas coisas o investigado nem tem acesso, só depois que estiverem permitidos nos autos. Então procure, o seu direito é assegurado. E pense que essa violência, ela começa com um xingamento, depois com a retenção de algum bem e mais tarde pode ocasionar lesões graves e até o homicídio. Muito bem. Doutora Priscila, muito obrigado pela participação, né, pela fala esclarecedora. É bom falar com quem conhece do assunto, né, Coronel? Que acaba dissipando rapidamente as nossas dúvidas. E eu gostaria de franquear sempre o espaço à senhora para estar falando conosco aqui no Tolerância Zero. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada a você, Cláudio. Boa tarde a todos. E só um recado final para essas mulheres. O crime de feminicídio, ele é hediondo. Então, nem por fiança esse investigado vai ser liberado. Então, procurem o seu direito.